Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o pecado se origina nos desejos e se disfarça nas ilusões dos nossos próprios sonhos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a entender esse mundo espiritual, nós conseguimos identificar as brechas que nós temos nas nossas vidas. E tudo começa no desejo, tudo começa nos nossos sonhos. Quando a gente olha a Eva lá no paraíso, ela teve um desejo de comer algo que era proibido. E todo desejo, ele diz algo sobre nós, que nós estamos insatisfeitos. Porém, nós descobrimos que a satisfação, ela não vem pela realização dos nossos sonhos, mas pela presença de Deus. E onde existe um desejo, existe um pecado para ser consumado, existe um diabo para chegar até você e dizer: olha, esses são os seus sonhos, realize. Quantas coisas nós não fizemos que no final não valeram a pena? Que era muito boa a ideia nas nossas cabeças, mas na realidade, na prática, o resultado não foi nada daquilo que nós imaginávamos ou gostaríamos. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos desejos. E a maior parte das pessoas, elas são machucadas da mesma forma, através dos relacionamentos. Por quê? Porque nós nascemos para ser amados, nós temos o desejo do amor dentro de nós, só que nós não temos a sabedoria de fábrica. Nós só temos a carne, nós só temos os impulsos, nós só temos a imaginação e as ideias. E nós estamos cegos, vivemos na escuridão, tentando encontrar o amor, tentando encontrar a luz, tentando encontrar uma saída. E é assim que o diabo, ele engana as pessoas e através do coração destrói a alma, destrói tudo que essa pessoa tem dentro de si e joga ela num poço, num vale escuro, onde ela se sente que ninguém ama, que ninguém gosta, que ela não é digna de nada, que ela não merece nada e que nesse mundo não tem nada para essa pessoa. E assim nós somos escravizados justamente pelos nossos sonhos e pelos nossos desejos. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 3, versículos 6, 7, 12 e 13, a palavra do Senhor ela diz assim: alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Todos os que querem viver a vida cristã unidas com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Então, nós estamos complementando o que nós falamos ontem sobre Timóteo, que Paulo ensinava ele para preparar ele para encontrar as pessoas, para interpretar os sentimentos e o comportamento daquelas pessoas. Então, no meio de todos aqueles comportamentos que nós falamos ontem, vão existir pessoas ainda que vão estar servindo ao diabo. O diabo vai colocar dentro dessa pessoa desejos. Ele não vai olhar você como uma pessoa, porque o diabo o que ele faz é desumanizar. Ele vai olhar o seu interesse. Ele não quer saber se você é uma pessoa machucada, se você vem de uma separação, se você não deu certo ou se não deu. Ele vai olhar o que ele pode pegar de você. Ele vai pegar e vai jogar fora. Ele vai pegar e vai destruir. E sabe por que isso acontece? Porque ao invés de buscar pessoas que abrigam o Espírito Santo, que têm o conhecimento de Deus dentro do coração, você buscou um corpo.
É a vontade de comer a fruta proibida sem pensar nas consequências, é a só vontade. E todas as vezes que nós experimentamos o mal, o que nós temos é o pecado. Todas as vezes que nós desejamos algo apenas pela carne, onde nós mostramos a nossa insatisfação, onde nós mostramos o nosso descontentamento com Deus, como, olha, Senhor, o que você me deu não é o suficiente, o que eu tenho não é bom o bastante, eu preciso de mais. Na presença de Deus, a sua graça nos basta. A presença do Espírito Santo, ela causa paz, ela causa tranquilidade, ela causa alegria, ela causa felicidade. A ausência disso não vem pela falta de coisas. Não é porque você não tem alguém, não é porque você não tem um filho, não é porque você não dá certo com ninguém. Todo relacionamento com o diabo dá errado. O que causa? Sofrimento, desilusão. E não adianta, se você pega uma pessoa dessa e acaba tendo um filho, você só vai ter um filho. E aí você não vai ter mais a sua liberdade, vai querer que as pessoas elas partilhem com você essa responsabilidade e te ajudem. Mas no final as consequências são dos seus próprios atos, dos seus próprios desejos. Só que infelizmente, na sua ilusão, você não imaginou que seria assim. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas. Essas pessoas que eles estão falando são aquelas pessoas lá de cima de ontem. Lembra as pessoas que são desobedientes aos pais, as pessoas que são egoístas, avarentas, orgulhosas, vaidosas, xingadores, ingratos, desobedientes, não respeitam a nossa religião, não têm amor pelos outros, são duros, caluniadores, incapazes de se controlarem. Então são exatamente essas pessoas que vão entrar dentro da casa. E da casa de quem? Da casa de mulheres fracas. Não, mas eu sou empoderada, eu sou uma mulher forte, eu sou independente, eu que pago as minhas contas e ainda ajudo a minha família. Se você não tiver Deus, você é fraca. Porque a nossa fraqueza está na nossa mente, está nos nossos desejos. Se existe algo que você quer, existe algo que você possa ser comprada. Tem uma coisa que é curiosa, que sempre acontece, pela quantidade de seguidores que eu tenho no Facebook, as pessoas elas têm um interesse de tentar dar golpe, eu acho, para pegar a conta e para fazer alguma coisa. E normalmente o que eles oferecem? Dinheiro. Olha, temos uma proposta de $1.000 por semana para você fazer uma divulgação de não sei o quê. Você acha que eu vou cair num golpe desse? Depende. Se eu tivesse interessado em ganhar dinheiro, eu começaria a analisar essas propostas, essas coisas. Independente se é golpe ou não, eu já rejeito. Eu nem vou atrás, eu nem procuro, eu nem leio, porque eu não tenho interesse nessas coisas. Então aquilo que nós temos o interesse, o diabo ele vai oferecer. E na nossa cabeça, às vezes, porque nós estamos recebendo, porque nós sempre merecemos, nós merecemos todas as coisas. Os outros não merecem nada, nós merecemos tudo. Então o diabo vem e dá essas coisas a nós. Da mesma forma que na tentação de Jesus, no deserto, ele oferecia coisas. E nós aceitamos na maior parte das vezes, porque nós não olhamos as consequências. Quer saber se uma coisa veio de Deus? Olha o resultado final. Foi glória a Deus? Foi aleluia? Ou foi destruição? Eu tenho que entender isso. Quem está me sustentando? Quem está dando as coisas a mim? Senão, nós vamos continuar buscando, conquistando e perdendo as coisas e achando que isso é a coisa mais normal do mundo. Isso não é normal. Então, olha como o mal ele vai entrar dentro da tua casa por causa dos teus desejos, que estão cheias de pecados. Se eu falar que uma pessoa está cheia de pecado, todos nós somos pecadores? Sim, mas nós somos sarados, nós somos santificados e nós somos purificados por quem? Pelo Espírito Santo. Então ele está entrando dentro de casa de mulheres que não conhecem a Deus. Talvez elas possam saber Jesus pelo nome, possam até frequentar uma igreja, mas elas não passaram pelo processo de arrependimento, não pararam para olhar para a própria vida, só procuram culpados, só procuram merecedores e não merecedores, só tentam olhar as coisas que os outros têm, não cuidam da própria vida, só fazem fofoca, só fazem inveja, só sentem mal das pessoas, só desejam o mal das pessoas. O julgamento ele é de Deus.
Deus ele não veio para julgar o mundo agora, ele não vai ser julgado o mundo agora. Então, às vezes, uma pessoa está fazendo mal e você não está olhando a consequência disso e acha que não vai ter consequência. A primeira consequência é essa. Vai vir um endemoniado e vai entrar na vida dessa pessoa. Ou uma endemoniada, porque aqui a mulher é apenas uma referência. E aí o que vai acontecer na vida dessas pessoas? E são levadas por todos os tipos de desejos. Em outras traduções, ao invés de desejos, vai estar a palavra concupiscência. Uma palavra difícil, mas é onde o pecado nasce, é dentro do nosso desejo. Então, tudo aquilo que eu desejo é uma oportunidade para o diabo entrar na minha vida, é uma brecha e é uma porta. E se eu não receber as coisas que eu desejo, eu sou capaz de muitas coisas. E aqui começa o problema de tudo. O que você está disposto pelos teus sonhos? Os teus sonhos foram sonhados ao lado do Senhor? Ou é algo que você quis lá atrás porque você viu que alguém tinha, porque você achou que era bacana e você imaginou? Eu não quero coisas que eu possa imaginar, eu quero coisas que eu posso sentir. Porque a fé é algo que eu sinto, não é algo que eu imagino. Essa é a diferença da ilusão do que está na minha cabeça e da fé que está dentro do meu coração. Eu sinto e eu sei e eu conheço a verdade. E eu ando com a verdade, eu sou filho da verdade. Da minha boca não sai mais palavra torpe, eu já não xingo, eu já não minto, eu já não engano. Só sai aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Então pensa, será que algum dia, na sua fraqueza, algum homem não entrou dentro da tua casa, ou uma mulher entrou dentro da tua casa e te dominou? Pelas tuas necessidades, pela tua vontade? E eu vejo que a mulher ela tem um pouco ainda mais de dificuldade de lidar com as coisas do que o homem, porque ela é como se ela tivesse um relógio biológico dentro dela que é imutável. Por que existem mulheres novas que não conseguem ter filhos? Se fosse só isso, só o ano, só o negócio. Se alguém nasce é pela vontade de Deus, se alguém não nasce também é pela vontade de Deus. E não é porque Deus não faz os teus desejos. O que adianta essa criança nascer agora dentro da família errada? O que adiantaria Jesus ter nascido numa família que não obedece a Deus? Se o anjo chegasse para José e falasse, olha, você vai colocar o nome dele de Emanuel, Deus conosco. Não, não vou. Eu gosto de Enzo, vai chamar Enzo o menino. Maria não vai ser mais Maria, eu vou colocar outro nome, é Valentina agora. E cada época vai ter um nome que é clichê, e eu não estou diminuindo essas pessoas. Porque quando a gente não tem sabedoria, tudo pra gente é problema, tudo é dor. Ai, porque falou, porque... Cara, não tem, você pode falar o que quiser. Pode chamar do que quiser, pode rotular do que quiser, é a tua opinião. Eu conheço a palavra, eu sei o que é verdade, eu não me afirmo pelas pessoas, eu não dependo das pessoas emocionalmente para dizer se eu sou bom, se eu sou ruim. Então, ainda que o mundo inteiro ache uma coisa, eu sei o que Deus pensa e isso para mim basta. E é isso que nós temos que chegar no ponto que a graça de Deus ela basta, porque enquanto você tiver desejo, você vai ter fraqueza. Pensa na tua vida, nas tuas escolhas e na razão que você escolheu. Hoje tem pessoas que são escravas dos seus próprios empregos, porque escolheram o mais fácil. Escolheram aquilo que acharam que ia dar dinheiro, aquilo. E aí elas empreendem todo o seu tempo, toda a sua alma, toda a tua vida. E conquistam coisas que hoje não têm valor, que mais parece um fardo. São mulheres que estão sempre tentando aprender. Por que eu estou sempre tentando aprender? Porque na verdade eu estou tentando procurar um evangelho que ele se amolda ao que eu gosto. Ah, eu não consigo ler a Bíblia em casa, eu preciso ir na igreja. Você precisa ver pessoas, né? Eu preciso ver Jesus. Aonde eu tiver, ninguém pode negar o meu culto. Aonde eu tiver, e se tiver mais alguém, ninguém pode negar o louvor. Ninguém. Você aprender a ler a Bíblia, não importa onde você está, Deus vai estar com você, porque a todo instante você pode abrir a palavra de Deus e ler sentado em qualquer lugar do mundo, e o Senhor vai sentar ali com você, e não vai ter vazio, não vai ter solidão, não vai ter dependência emocional, eu não preciso ficar tirando foto de tudo que eu faço, postando tudo que eu faço, tudo que eu como. Qual que é a sua intenção? Provocar o quê? Desejos?
Ah, entendi. Então são os desejos que começam no pecado. Por que eu quero provocar desejo nas pessoas? Por que uma pessoa ela posta uma foto mais sedutora? Para provocar desejo, para provocar pecado. E a rede social só tem isso, só tem desejo, só tem ostentação. O tempo todo ela está te dizendo, olha o que você não tem, olha o que o teu Deus não te deu, você não é digno, você não merece. Olha a minha família como ela é feliz, olha como eu sou perfeita com os meus filtros. Olha o que eu tenho e o que você não tem. O nosso valor não se mede pela casa que nós moramos. Nosso valor não mede pelos relacionamentos que nós temos. O que está acima de tudo isso são as nossas virtudes. E virtude só se adquire com Deus. Está na nossa satisfação em não precisar querer nada que os outros têm. Muito pelo contrário. A graça é tão abundante na nossa vida que nós podemos ajudar outras pessoas, mesmo aqueles que não merecem. Porque o amor para nós é inegociável. O bem é o resultado da nossa vida. É justamente sobre isso que nós falamos, sobre não sermos dominados. No passado, sim, nós talvez fôssemos essas pessoas que entravam dentro da casa das outras pessoas para pegar apenas o que interessava, saqueava a vida dessa pessoa, destruía o coração dela e largava ela com as consequências disso. Todos os que querem viver a vida cristã, unidas com Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, se você está sendo perseguido hoje, é porque para Deus você tem relevância. Talvez no começo da nossa caminhada a gente não entenda isso. Poxa, mas por que está acontecendo tanta coisa ruim? Por que quando mais eu oro, mais sobração aparece, mais tribulação acontece? Porque você está tendo uma vida unida com Cristo. E nós vamos ser perseguidos. E está tudo bem. Porque nós sabemos quem nos guarda, nós sabemos quem é o nosso protetor, sobre as asas de quem nós encontramos refúgio. Nós sabemos que nós deixamos de ser das trevas e nos tornamos alguém da luz. E nós temos que nos relacionar com pessoas da luz. Primeiro você se converte, conhece a Cristo, confessa os seus pecados, termina de ler a Bíblia algumas vezes, entende os teus sentimentos, os teus gatilhos emocionais. Quando você se converter, você vai ver que você não vai ter mais desejo. Desejo de beber, desejo de fumar, desejo de ficar buscando pornografia o tempo inteiro, desejo de ficar falando da vida dos outros. Todos os desejos que eram comuns a você já não vai ter. Já não se seduz mais por uma viagem, já não se seduz mais por um momento, já não vai ser só um rostinho bonito que faz você ficar ali toda. Não vai ser nada dessas coisas. Porque a graça de Deus, ela nos basta. E aqui é aquilo que eu disse, porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior. Será que a desgraça que acontece na nossa vida não é por causa disso, não? Porque nós somos pessoas más e fingidas, e enganamos e distorcemos e só buscamos os nossos desejos, os nossos próprios interesses? É sempre de mal a pior. Não adianta a gente ter um chamado se a gente vai ao lado contrário. O lado contrário de onde Deus nos chama é o inferno. Por isso que Jonas, quando ele nega a Deus, dizendo, eu não vou, eu vou e não vou, né? Montou num barco e foi para outro canto. Só trouxe desgraça naquele lugar. E a gente tem que começar a parar para olhar e falar, será que isso é normal? Toda vez tem alguma coisa acontecendo. Toda vez tem uma coisa quebrando, uma coisa caindo, uma coisa estragando. Toda vez. Sempre tem uma conversa chata, sempre tem ciúme, sempre quer ficar pegando o celular, sempre quer ficar monitorando, sempre quer ficar desconfiando, dando alfinetada. Cara, isso não é normal. Isso não é o normal. Isso não é o normal. E eu tenho que olhar que se não sou eu que entrei dentro das casas das pessoas para tentar dominar elas. Você acha que isso não é um instrumento de dominação? Quando eu não consigo respeitar a liberdade da outra pessoa, fico acusando, fico julgando. Se a pessoa não atende o celular, já é isso. Se não faz aquilo, já é isso. Se não me ajuda nisso, já é isso. O tempo todo só consegue olhar o próprio interesse. Por que você não para pensar no que você pode oferecer? Porque amar é oferecer, não é receber. Servir não é receber, é oferecer. Se nós estamos tomados pelo Senhor, nós estamos oferecendo as coisas. E antes, nós éramos fingidos, éramos pessoas más, éramos enganados e estava sendo enganados, né? Então assim, é o combo total.
Ah, mas não tem ninguém pessoa boa. Você não é uma pessoa boa, querida. Nem você, meu querido amigo. Enquanto você não se arrepender, enquanto você não passar pelo Evangelho, enquanto você não aprender com Jesus, não adianta. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 13 a 15 e 17, a palavra do Senhor ela diz assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo exatamente a mesma coisa que Paulo estava dizendo para Timóteo. Curioso que ambos não se conheciam. Eles tinham um único ponto em comum: Jesus Cristo. Um viu Jesus pessoalmente, viveu, era o maninho dele. O outro conheceu Jesus por espírito. Tiago veio acreditar em Jesus depois da ressurreição. Jesus voltou para conversar com ele. Antes ele não acreditava. Antes ele olhava como um louco, como um lunático, e essa era a visão que a família dele tinha. Se você não tem essa visão é porque você não leu a Bíblia. E nós temos que entender que tudo aquilo que nós passamos, Jesus também passou. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Então se você está passando por dificuldade, não é Deus que está colocando dificuldade, é o diabo. Se a gente olha na vida de Jó, tudo que Jó passou, foi o diabo. E o diabo entrou por onde? Pelos desejos. Então começa a entender o que você tem orado para Deus. Se você orar, ou notar o que eu oro todo dia com vocês no começo do devocional, eu não estou pedindo nada desse mundo. Eu estou pedindo proteção, eu estou agradecendo a Deus pela palavra, pelas coisas que Ele faz. Então, a nossa oração tem que ser algo espiritual. Não ficar pedindo matéria, não ficar pedindo prosperidade. E esse é o equívoco da maior parte das igrejas. Adaptar o discurso e a pregação à vida nessa vida. Quem está ali pregando naquele altar? Quem está mostrando que você não está satisfeito com o que você tem? A palavra fala, se você tem o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Esteja satisfeito, porque se eu estiver com Deus e não tiver tendo nenhuma necessidade, o que a gente demora às vezes para notar é o poder que tem a nossa saúde. Você só nota o poder da saúde, o quanto você está bem, quando você deixa de sentir. Quando entra uma doença, entra alguma coisa, uma comorbidade, uma dificuldade passageira, aí você vê. Quando você não pode ver, quando você não pode ouvir, quando você não está conseguindo dormir, quando você não está conseguindo comer direito, quando você não está conseguindo ir no banheiro, aí você fala, poxa, eu tinha tudo, olha que difícil agora. Só que quando tem tudo, você está ali cuidando só da vida dos outros, não está fazendo nada para Deus. Então assim, a gente tem que entender que tudo aquilo que nós estamos sendo tentado, o diabo vai dar, tá? Claro. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. O que ele está dizendo aqui? Deus não pode ser tentado pelo mal. Se lá em cima ele disse, as pessoas que estão unidas com Cristo, se eu estou unida com Cristo, eu estou unida com Deus. Se eu estou unida com Deus, não tem tentação, não tem desejo, porque tem satisfação. Então se eu estou satisfeito, o mal ele não vai conseguir me tentar, por quê? Porque ele não tem nada para me oferecer. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas por quem? Pelos seus próprios maus desejos. Mas você pode pensar assim, mas que mal tem eu ter alguém? Que mal tem eu querer casar? Que mal tem eu querer ter filho? Não tem mal nenhum. O mal está em você querer essas coisas longe de Deus. Ou só procurar Deus para pedir essas coisas. Você só lembrou de Deus quando tudo deu errado. Porque enquanto alguma coisa minimamente estava certo, Deus não existia na tua vida. Ele era apenas alguém que em algum dado momento você oferecia alguma coisa e tinha uma relação totalmente estrita. E aí? Então a gente está olhando aqui, entendendo que o mal que está na nossa vida é a distância que nós afastamos Jesus dela. E que se ainda que nós soframos perseguições por outras pessoas, tá tudo bem, porque dentro de nós vai existir um sentimento de satisfação. Aí vem a pergunta,
Hoje, o que te atrai? E o que poderia te enganar? Qual é a tua brecha? Qual é teu sonho? Quer ficar rico? Quer ter dinheiro? Quer ter alguém? Quer ter filho? Quer ter casa? Quer ter isso? E aí? O que você está disposto? O que vai ser a tua maçã? Aonde que a cobra ela vai esconder o conhecimento? Não adianta. Não adianta. E esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Agora você entende por que aconteceu? Entende por que as coisas estão assim? Da onde que vem a doença? Do pecado. Somatizando tudo aquilo. Todas as vezes que você se afasta de Deus, que você deixa Deus em algum canto qualquer. O pecado ali está nascendo. Cada vez que você mente, cada vez que você engana, cada vez que você deixa de adorar, de obedecer, de buscar, cada dia que você resolve não orar, então você não reclama depois do que está acontecendo na tua vida. Você não só produziu o pecado, mas como você cuidou dele por tanto tempo, obcecado. Quanto tempo às vezes a gente não passa obcecado por alguma coisa? Você está aí só vigiando as redes sociais, só vendo, só no zoinho. O que está acontecendo, quem que está curtindo, quem que está fazendo, o que está não sei. Isso é uma sombra. Será que Deus não tem nenhum propósito para você? Não tem nada que precisa acontecer na sua vida? E aqui vem aquilo que nós precisamos entender. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Existe bondade fora de Deus? Não existe. Tudo aquilo que nós podemos nos sentir minimamente satisfeitos vem de Deus. Vem de Deus, e você deu glória a Deus por isso? Você agradeceu a Deus por isso? Você lembra de agradecer as pequenas coisas a Deus? Não lembra de nada. Está vivendo muitas vezes dopado. Você acha que quando você toma um remédio você consegue servir para alguma coisa? Você acha que quando você tenta fugir do teu pecado que você mesmo escolheu, que você mesmo produziu, que você mesmo fez nascer, e ele vai produzir a morte? Por isso que esses pensamentos ficam dentro da nossa cabeça, nos influenciando, conduzindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. E quando nós bebemos, nós só estamos tentando sair desse sentimento, e cada vez nós produzimos mais morte. O problema não está na bebida, em você tomar uma taça de vinho. O problema é você achar que precisa da bebida para ser feliz. Que se você beber não tá bom, se você não fizer não tá bom, e colocar uma insatisfação condicionada às coisas e não a Deus. Isso é desejo, isso é pensamento próprio. Tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Isso só demonstra uma coisa, que Deus ele é soberano. Se existe luz, é uma oportunidade para que nós possamos buscar algo diferente de nós que somos a escuridão. E isso só existe no Criador. Isso só existe nas coisas que Deus criou. E aqui tem algo que você precisa entender. Deus ele fala que o sim é sim e que o não é não. E às vezes a gente fica insistindo no não, achando que o não vai virar um sim. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Então o sim de Deus é sim e o não é não. E aí você pode estar se questionando, poxa, mas não. Ou sim. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Quanto mais você desejar as coisas e insistir nas coisas que não são de Deus, você vai continuar fraco. Porque a tua dependência emocional não está no Senhor, está nas pessoas. E a fraqueza da mulher é justamente essa do versículo acima. Ela depende de alguma coisa que não seja Deus. E se eu dependo que algo que não seja Deus, e essa pessoa não tem Deus, ela pode ser influenciada pelo diabo. Nossa, parece meio relacionamento Adão e Eva, deu certo, né? Confia, tiveram filhos e um matou o outro. Excelente, maravilha, mas pelo menos teve filho, né? Ou o marido foi embora e ficou a mulher com a criança. E depois fica aquilo. Alfinetada, discussão, briga, desentendimento e a criança ali jogada dentro do mundo. Mas o importante é que você deu troco, né? O importante é que você pirraçou, o importante é que você dormiu na zona, né? Isso é importante. Onde a gente acha que vai chegar desse jeito? Aonde os nossos inimigos se tornaram as pessoas que nós deveríamos amar. Aonde os nossos amigos, eles não têm capacidade de se encontrarem se não tiver algo no meio, segurando uma garrafinha, um baseadinho, um negocinho.
Se você falar que você vai fazer uma festa e não tiver o que comer e o que beber, será que as pessoas elas iriam apenas pela sua companhia? Esse é o ponto. Será que na igreja que você fosse não tivesse música, você iria? Só tivesse a palavra ali para você ir? Será que você iria? Se você fosse para evangelizar uma pessoa, pastor, padre, você iria? Que ninguém fosse ver, que ninguém fosse saber, que fosse de outra religião, será que você iria? Será que você teria coragem de ser visto como Jesus no meio de pecadores, no meio de pessoas de má fama ou não? Você tem uma reputação a zelar. Nós temos um Senhor a obedecer. Desse mundo nós não temos mais nada. Eu não tenho que zelar, porque se eu estou servindo a Deus, eu sei que muitas coisas vão acontecer, mas eu sei também que tudo de bom vai estar na minha vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, abrir os teus pensamentos, derramar sabedoria dentro de você, que você tenha o arrependimento como uma moeda de mudança na sua vida, o reconhecimento, entendendo que às vezes nós fomos essas pessoas que dominaram pessoas fracas e outras vezes isso não é para se vitimizar, é para mostrar que você escolhe mal. Não é dedo podre não, é falta de Deus, é falta de obedecer. Porque se você obedece a Deus, você está com Jesus, você caminha na luz e o mal não toca. Você não tem desejo, não vai ser subornado, não vai ser enganado, não vai ser tentado. Isso é palavra. Se hoje isso não é uma realidade na sua vida, se ajoelhe e se arrepende. Porque quando você confessar que Jesus é o Senhor, Ele vai começar a ser o Senhor na sua vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.